Existem milhares de reações químicas conhecidas atualmente e algumas outras milhares que nós ainda vamos conhecer. Algumas dessas reações acontecem de forma rápida, como a explosão de uma dinamite, e outras de forma lenta, como o amadurecimento de um fruto. Existe uma área da química que trata de estudar justamente as velocidades das reações químicas, as velocidades com que os processos químicos acontecem. Essa área da química é a cinética química e hoje nós vamos começar a estudar esse assunto. Beleza? Então fica aqui comigo. Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Então, para começar esse vídeo, eu quero pedir logo para você dar um like aí, tá bom? Se inscreve no canal para ajudar o tio aqui a alcançar cada vez mais pessoas. Beleza? Pessoal, o conceito de velocidade mais comum que nós temos, que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? É o conceito de velocidade que vem lá da física, a velocidade com que um carro se desloca, a velocidade com que uma pessoa se desloca, que nada mais é do que a variação do espaço percorrido dividido pela variação do tempo com que esse percurso foi feito. E como é que nós aplicamos esse conceito de velocidade dentro da química, dentro de uma reação química? Nós temos que analisar duas coisinhas, tá bom? A quantidade de reagente consumido ou de produto que foi produzido no processo, tá bom? E o tempo que levou para que esse processo aconteça, certo? Este é o conceito que nós chamamos de velocidade média de uma reação química. E ele pode ser calculado através dessa formulazinha que eu coloquei aqui para vocês, ó. A velocidade média é a variação da quantidade dividido pela variação do tempo, certo? Ah, professor, e essa variação de quantidade, ela é o quê? Essa variação de quantidade, ela pode ser dada em volume, né? Em volume. Ela pode ser dada também em massa, tá bom? Ou mol, pode ser dada em massa ou mol. Ela pode também ser dada em concentração, tá bom? Então nós vamos encontrar essas três situações, 4 situações mais ou menos aí, quando você estiver resolvendo essas questões, quando você estiver estudando, ok? Então, divide a variação da quantidade pela variação do tempo. E esse triângulo aí de variação, o que significa isso? Variação é quantidade final menos quantidade inicial, ou tempo final menos tempo inicial, beleza? E nós temos 3 tipos de velocidade média, tá bom? 3 tipos de velocidade média. Nós vamos ter a velocidade média dos reagentes, tá bom? Velocidade média com que os reagentes são consumidos na reação química. Nós vamos ter a velocidade média dos produtos, ou velocidade média com que os produtos são produzidos na reação química. E nós vamos ter a velocidade média do processo como um todo, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês com um exemplo que eu coloquei aqui, tá certo? Olha só. Cálculo da velocidade média. Eu coloquei aqui uma reação do N2O5 se convertendo em NO2 mais gás oxigênio. N2O5 se convertendo em NO2 mais gás oxigênio. E aqui eu tenho uma tabela com as concentrações de cada uma dessas espécies químicas em determinados intervalos de tempo, tá bom? Eu tenho aqui um intervalo de tempo de 0 a 100 segundos, de 100 a 200 segundos, de 200 a 300 segundos. E aí eu tenho a forma com que a concentração está variando aqui, tá bom? No N2O5, no NO2 e no oxigênio, beleza? Observe que o N2O5 ele é um reagente. E a concentração dele está diminuindo. Primeiro ela é 200, depois ela é 168, depois ela é 142 e depois ela é 120. Professor, por que está diminuindo? Porque o reagente está se transformando em produto. Então, naturalmente a concentração dele vai diminuir com o caminho da reação. Beleza? Quantidade aqui de NO2, concentração de NO2, ela começa em 0. Por quê? Porque no início da reação eu não tenho nenhum produto. E ela vai para 64, 116, 120. Concentração de O2 começa em 0, vai para 16, 29, 40. Vai aumentando também porque o O2 é um produto. Pessoal, vamos para a prática. Vamos calcular.
Vamos fazer primeiro, aliás, eu vou considerar o intervalo de 0 a 100 segundos para eu fazer o cálculo nos reagentes, nos produtos e no processo como um todo, ok? Vamos lá, de 0 a 100. Vamos começar pelo N2O5, que é o meu reagente. Velocidade média, variação da quantidade, que no nosso caso aqui é concentração, ela vai de 200 a 168, vezes 10 a menos 4, beleza? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Velocidade média é igual 200, aliás, é final menos inicial, né? Então, é 168 vezes 10 a menos 4, menos 200 vezes 10 a menos 4. Dividido pela variação do tempo. Tempo final é 100, tempo inicial é 0. Então, é 100 menos 0 que dá 100. Certinho? Essa velocidade aqui, ela vai ser 168 menos 200, que vai dar 32, bom? Vezes 10 a menos 4 dividido por 100, tá? Que vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 5, certo? E perceba que o sinal da velocidade média dos reagentes, ele é negativo. Professor, por que é negativo? Porque 168 menos 200 vai dar menos 32. Então, essa velocidade aqui, ela é uma velocidade que é negativa. Professor, mas existe velocidade negativa? Ele está indo mais devagar? Não, tá bom? Isso aqui é só uma conveniência que acontece por conta da fórmula que a gente tem, tá bom? Então, normalmente eu represento essa velocidade colocando dois tracinhos aqui. Isso significa o módulo, tá bom? Então, só me interessa o valor numérico disso aqui, não me interessa o sinal, certo? Vamos calcular agora a velocidade média dos produtos. Eu vou levar em consideração o NO2, beleza? Então, vamos lá. Velocidade média do NO2 vai ser igual. Ele está indo de 0 a 64, vezes 10 a menos 4. Então, é 64 vezes 10 a menos 4, menos 0, dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 6,4 vezes 10 a menos 5. Perceba que a velocidade dos produtos, aqui no caso do NO2, ela está sendo o dobro da velocidade dos reagentes. Por que isso acontece, professor? Veja que aqui nós temos o coeficiente estequiométrico. E nós temos o coeficiente estequiométrico do NO2 é o dobro do coeficiente estequiométrico do N2O5. E é por isso que essa velocidade aqui vai ser o dobro da velocidade do N2O5, tá bom? E repare que nós não estamos calculando a velocidade da reação como um todo. Nós estamos calculando a velocidade de formação dos produtos ou de consumo dos reagentes. E essas velocidades, elas podem ser diferentes. Mas quando eu vou calcular a velocidade do processo, essa velocidade ela vai ser igual. Por quê? Porque eu ajusto essa fórmula com os coeficientes estequiométricos que eu tenho, tá bom? Então, a velocidade do processo, levando em consideração a concentração de N2O5, vai ser isso aqui, tá bom? Dividido pelo coeficiente estequiométrico, que vai estar multiplicando aqui o tempo. Dessa forma, essa velocidade aqui, ela vai ser igual. Deixa eu colocar aqui desse lado. Ela vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 5. Porque 3,2 dividido por 2 dá 1,6. Concorda comigo? E a velocidade média
de formação dos produtos, eu vou ter que dividir pelo coeficiente estequiométrico aqui, que nesse caso é o 4, tá? Então aqui vai ter um 4 aqui embaixo multiplicando esse 100. De toda forma tem um 4 dividido isso daqui. E essa velocidade também vai ser 1,6 vezes 10 a menos 5, ok? Então nós concluímos que a velocidade média do processo ela vai ser sempre igual quando eu estiver analisando os componentes, ok? Então, eu posso escrever que a velocidade média do processo ela vai ser igual à variação da concentração de N2O5 dividido por 2 vezes o tempo, que vai ser igual à variação da concentração de NO2 dividido por 4 vezes o tempo, que vai ser igual à variação da concentração de O2 do oxigênio dividido por 1 vezes o tempo. Se nós fizermos esse cálculo aplicando essa fórmula deste jeito aqui, nós vamos sempre encontrar o mesmo valor. Por quê? Porque ela está calculando a velocidade do processo como um todo, tá bom? Então eu espero que tenha ficado clara essa explicação para vocês. Lembrando mais uma vez que a velocidade média é a variação da quantidade de reagente, de produto, dividido pelo tempo, tá bom? Então, não resta dúvida com relação a isso daí. E não vai embora agora porque faltou eu falar uma coisinha muito importante para vocês dentro desse assunto, que é a unidade em que é dada a velocidade de uma reação química, certinho? Vai ser sempre a unidade com que foi dada a quantidade dividida pela unidade de tempo. Então, se a quantidade foi dada em mol e o tempo em segundos, a velocidade vai ser em mol por segundos, certo? Então, é sempre divide a unidade da quantidade pela unidade de tempo. Valeu! Deixe qualquer dúvida aqui nos comentários que vai ser um prazer para mim responder vocês. E mais uma vez, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no YouTube. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje. É isso. Tchau, tchau.